Veja só, até onde vai, né, a manipulação desses líderes, né, sobre as pessoas, principalmente, né, aqueles que frequentam, né, uma, uma denominação, né, chamada de igrejas, que na realidade igreja somos nós. Então eles usam, né, textos bíblicos sem contexto, né, para manipular exatamente a manipulação aquelas pessoas que não leem, né? Não leem as escrituras, aí fica fácil das pessoas serem enganadas, né? Por esses líderes, né? A maioria desses líderes, desses pastores, né? Então, na Bíblia, né? Na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia, lugar nenhum, você pode procurar de Gênesis e Apocalipse que você não vai encontrar. Não existe essas palavras desviado ou desengrejado, né? Desigrejados, né? Que eles falam que são aquelas pessoas desigrejadas, são eh, que saem da sua denominação, né? Então, dentro das escrituras sagradas, não existe essa palavra desigrejado, até porque na Bíblia, né, é só ler, você não precisa ir na cabeça de ninguém ou aprender com ninguém. Você, já que o teu manual de fé é a Bíblia, então leia para você aprender, né, sobre coisas que você aprende, né, dentro dessas denominações chamadas igreja, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas ou com a interpretação das escrituras, né? Então, quando alguém fala e diz, você é um desigrejado, isso não existe. Até porque na Bíblia, é, nós, né, nós somos a igreja de Cristo, né? E não existe respaldo bíblico, né, para dizer que aquela pessoa está desviada, aquela pessoa é uma desigrejada, né? Até porque quando diz que a pessoa é desviada, quando a pessoa acredita e tem a sua fé em Deus, ele nunca vai se desviar. Ele pode até fracassar um pouco, a sua fé ficar um pouco baixa, vamos dizer assim, mas ele nunca se desvia. Uma vez que você acredita e crê e tem a sua fé no Altíssimo, no Deus Criador do céu e da terra, você nunca vai se desviar dele. Então, esse negócio de dizer que você está desviado, isso é mentira de Satanás, é mentira desses líderes que ensinam coisas que não tem nada a ver com a interpretação dentro da palavra de Deus, né? Eles usam contexto para manipular as pessoas, isso é a realidade, né? E, e não existe base bíblica, né? Agora, eles usam vários versículos, né? Ou algumas passagens para dizer que aquela pessoa está desviada ou está desigrejada. Uma das passagens que eles leem é o livro de Hebreus, né, capítulo 10 e o versículo 25, né, que fala, não deixe, né, a congregação, como é costume de muitos, né? Ali não tem nada a ver, quando eles dizem, ó, a Bíblia diz, não deixa a vossa congregação, como é costume de muitos, ali ele está dizendo que é a congregação, é a denominação dele. Agora, quando a Bíblia diz, não deixe a vossa congregação, é só você parar para pensar, mas qual é a congregação que Hebreus está dizendo? Não deixe a vossa congregação, como é costume de alguns. Qual é a congregação? A Bíblia não se refere a nada. A congregação ali, quando você lê no original das Escrituras Sagradas, congregação, né, igreja significa reunião, assembleia, congregação. Então nós somos a igreja de Cristo. Mas quando esses líderes ensinam, não deixe a vossa congregação, é a congregação dele, é a denominação que ele fundou, né? Até porque a maioria deles
se for falar de desigrejado e desviados, né, eles são os primeiros a ser desigrejados, porque é, eu, eu não quero nem citar nomes de alguns, mas na sua maioria, vamos dar um exemplo, só dois exemplos, né? Por exemplo, é, é, o, o apóstolo Valdomiro Santiago, ele não pode dizer que você é desigrejado, porque ele saiu da denominação universal. Da mesma forma, o Edir Macedo, ele é um desigrejado também, porque a denominação dele não foi a universal. Ele fundou a universal após ter saído da igreja que ele frequentava. Da mesma forma, o Valdomiro Santiago, né, que saiu da igreja universal. Então, essas pessoas, quando dizem não deixa a vossa congregação, eles estão dizendo para você não sair do curral, né, que eles fundaram, né, dessas denominações. E quando o livro, é só você ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, as Escrituras, você nunca vai ser manipulado por ninguém, né? Por isso que Paulo diz, né, que ainda que desça um anjo do céu, né, é lógico que não ia acontecer isso, mas Paulo usa essa expressão, ainda que desça um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, é só você ler, você não precisa aprender comigo, você não precisa ir na cabeça de ninguém, nem ir pelos meus ensinamentos, nem por religião nenhuma, nem por denominação nenhuma. Vá pela Bíblia, já que a Bíblia é o seu manual de fé, de conduta cristã, leia a Bíblia. Agora, o erro de muitas pessoas dentro dessas denominações, né? Principalmente aqueles que frequentam, eles não leem as escrituras, né? Não leem a Bíblia, né? Então, esses líderes, né, aproveitam dessa, né, desse, desse ponto fraco das pessoas e terminam manipulando através de versículos isolados, né, fora do seu contexto. Então, quando a Bíblia diz, não deixa a vossa congregação, leia o livro de Hebreu para você ver. Leia o capítulo 10, que eles dá essas referências, né, para dizer que você está saindo da denominação, das chamadas igrejas deles, e dizendo que você é um desigrejado. Na realidade, você não é desigrejado, porque você é a igreja de Cristo, né? Então, aonde quer que você esteja, você é templo, tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. Então, não existe base bíblica para desigrejado, né? Então, eles usam Hebreus capítulo 10, versículo 25, para dizer que você não está frequentando a igreja dele, e que a igreja dele é a congregação que você tem que frequentar. E o livro de Hebreus, quando o autor escreveu essa carta aos Hebreus, é só você ler que você vai entender. Leia. Eles dão a referência de Hebreus capítulo 10, versículo 25, e só lê esse versículo. Mas se você ler o capítulo todo de Hebreus, do capítulo 10, você vai ver que Paulo ali está dando uma surra naqueles cristãos, os hebreus, né? Porque, e Paulo está mostrando ali, na realidade, que a lei nada aperfeiçoou ninguém, nada, né? Então Paulo está dizendo ali para os hebreus, vocês estão deixando a graça de Cristo, estão deixando o evangelho de Cristo para voltar para a lei. Por isso que Paulo diz, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Ele está dizendo, não deixe a graça, não deixe Cristo, não deixe o evangelho de Cristo para voltar os rudimentos da lei, né? Para voltar às práticas da lei. Então Paulo está dizendo isso no capítulo 10, é só você ler a partir do versículo 1. Paulo está dando uma surra de Bíblia, de ensinamento para os hebreus, que eles estavam deixando de seguir a verdade do Evangelho de Cristo, a graça de Cristo. Aliás, se você ler todo o livro de Hebreus, né?
não é Paulo, aliás, não é nem Paulo, né, que o autor do livro dos Hebreus é desconhecido, né? Quando as pessoas falam que Paulo escreveu aos Hebreus, eles estão equivocados, né? Na realidade, o autor, né, o escritor das cartas aos Hebreus, né, é autor desconhecido. Agora, pelas palavras, né, e pelos ensinamentos que tem o livro aos Hebreus, dá a entender que foi Paulo que escreveu, porque Paulo era um dos pregadores, né, trazendo o verdadeiro evangelho de Cristo e falando os pontos, né, negativos da lei, né? Então, se você pegar o livro dos Hebreus, você vai ver que o autor está falando a superioridade de Cristo, da graça de Cristo, os pontos positivos de Cristo e os pontos negativos da lei. É isso que o livro aos Hebreus está falando, sobre a superioridade de Cristo e a negatividade que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. É isso que diz as Escrituras. Então, o livro, quando eles citam Hebreus capítulo 10 e versículo 25 para se basear que você está desigrejado, isso é uma mentira. Todo o capítulo está falando sobre a superioridade de Cristo, a graça de Cristo e a falsidade da lei que nunca aperfeiçoou alguém. Então, é, leia a Bíblia, porque se você não lê, você vai ficar se você ficar indo aí atrás de revelações, profecias e profecias que não tem nada a ver com o que diz as Escrituras, você sempre vai ficar manipulado, escravo por uma religião, por uma denominação que não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, se você quiser saber mais, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu depoimento, compartilhe esse vídeo para as pessoas, leia as Escrituras, não vá pela cabeça de ninguém, nem pela minha, pelos meus ensinamentos, vá pela Bíblia, vá pelos ensinamentos das Escrituras. Você tem que ir pelos ensinamentos das Escrituras, não vá pela cabeça de religião, de denominações, porque a maioria, quase todos desses líderes, desses pastores, ensinam coisa que não tem nada a ver com os ensinamentos, com a interpretação na hermenêutica bíblica. E, acima de tudo, nós temos que ter Cristo como base na hermenêutica bíblica. Então, esses líderes ensinam coisas que não tem nada a ver com os ensinamentos da sã doutrina da graça de Cristo, da nova aliança. Então, se eu tenho que dar um conselho para você, leia as Escrituras. Se você tem as Escrituras, a Bíblia como manual de fé, né, cristã na tua vida, leia para não ser manipulado, para não ser escravizado dentro dessas denominações chamadas igreja, porque na realidade uma coisa é certa: igreja somos nós. E esses líderes, eles, na realidade, eles acabaram com os ensinamentos do Evangelho de Cristo, como já disse em outras oportunidades, de 94, de 95 até 2021, esses líderes acabaram com os verdadeiros ensinamentos da palavra de Deus, com a graça de Cristo, com o Evangelho de Cristo. Então, para você não ser mais um manipulado, até você que frequenta, para você não ser escravo de uma denominação, de um ensinamento falso, leia as Escrituras e você vai entender que o que diz as Escrituras são coisas totalmente diferentes daquilo que você aprende nessas denominações chamadas igreja. Então, que Deus abençoe você e que a graça de Cristo ilumine a sua mente dentro da interpretação e dentro do poder do Espírito Santo, que é a graça de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, não esqueça, leia mesmo para não ser manipulado.
e seja guiado pela revelação do Evangelho que traz as Escrituras através do Espírito Santo. Que Deus abençoe. E se você ainda não se inscreveu no canal WQS Palavra Verdadeira, se inscreva. Se não quiser também, não se inscreva. Mas o mais importante é que você leia para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e não pelas essas denominações chamadas de igreja. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E estamos juntos. Que Deus abençoe.